está na casa, hein, irmãos? Aproveita. Glória a Deus. Glória a Deus. As nossas crianças vão subir. Quem puder me abençoar com um copo de água, eu agradeço. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Coisa linda, ó. Essa caravana é um investimento, sabia, irmãos? Os seus filhos, eles estão saindo aqui da casa do Pai. Opa, que isso? Eles estão saindo da casa do Pai para ir para um investimento. Aqui na casa superior do Pai também. Glória a Deus. Deus abençoe as nossas tias, né, que cuidam dos nossos filhos, as professoras. É uma doação, né, irmãos? Que às vezes não participam do culto aqui e eles estão lá. Reconheça isso. Compra uma lembrancinha. Você vai lá, compra um batom. Pode dar batom de presente ou não? Sim ou não? Não, vem com um Rinodê aqui. Ou vai lá, compra aquele vale presente. Já viu aquele vale presente? Hã? Dá lá um vale presente lá de... Vamos profetizar aqui, de R$75. Olha que benção. E às vezes a pessoa vem com aqui de 25. Hã? Abençoe. É sério, irmão. Eu estou dizendo algo sério. É uma doação isso aí. E eu creio, eu acredito muito nisso. Abra a tua Bíblia comigo. Eu ia ler um verso aqui, eu vou ler outro. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Galeria dos heróis da fé, assim é dito, né? E o verso 21, somente o verso 21, Hebreus 11 e 21. O tema que eu quero pregar nessa noite, pela misericórdia do Senhor, a última palavra ainda é a de Deus. Quem crê? Certeza? Tem certeza disso? Porque às vezes a gente vai no vácuo, né? A igreja fala amém, você fala amém. Hã? Presta atenção na palavra de Deus para você nessa noite. Diz assim: pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Irmãos, todos nós conhecemos a história de José. Pregada, pode colocar no tema, pregada, filmes, deve ter até a minissérie. E eu estava orando nesse propósito, pensando que a última palavra sempre é do Senhor. Já viu filho obediente, filho de... Assim, quando você é obediente ao pai e à mãe, às vezes, abaixa um pouquinho, está muito alto, abaixa um pouquinho. Às vezes eu me lembro quando era bem jovem, e aí você descobre algumas coisas assim, você quer sair com os amigos. Minha mãe não gostava muito disso, meu pai muito menos, e aí ficava aquela negociação, mãe eu posso, pai eu posso, aquele negócio todo, e muitas das vezes eu recebi um não dos meus pais. E hoje eu agradeço por diversos nãos que os meus pais me deram. Talvez por decisões que naquele momento eu não sabia, porque hoje eu sou pai e eu tenho a noção do que acontecia. Irmãos, acredita nisso. Independente de onde você estiver, do local que você estiver, a última palavra sempre vai ser do Senhor sobre as nossas vidas. Todos nós conhecemos José, 17 anos de idade. Ele tinha sonhos. E um dia, na presença dos seus irmãos, o seu pai Jacó, ele era o favorito, ele era o preferido de Jacó.
por ser filho de Raquel, aquela que Jacó havia escolhido para casar. Então, quando nasce José, o olhar daquele pai era um olhar totalmente diferente, e isso transparecia para todos os irmãos, 10 irmãos. Então imagina a situação, que aquele jovem de 17 anos, ele vivia, e nós conhecemos essa história. E José, ele conta os sonhos que teve para os irmãos, e os irmãos falam assim: rapaz, quem você pensa que é? E depois ele continua, ainda conta um sonho, falou: eu vi o sol, a lua e as estrelas. E aí os irmãos falam: você está entendendo? Você está dizendo que nós, além do o pai e a mãe vão dobrar os joelhos perante você? E você vê que a revelação nunca foi dita por José, e sim pelos irmãos. Até que José é vendido, até que José é jogado numa cisterna. Todo aquele processo ele é vendido, os ismaelitas o levam para o Egito. Então, enquanto José está indo como escravo para o Egito, existiam 10 homens, que eles estavam voltando para Canaã. E na sua volta para Canaã, o filho mais velho, se eu não estou enganado, Rubem, fala assim: olha, o que vocês fizeram com o rapaz? Vocês estão doidos? E agora como é que nós vamos falar com o nosso pai? Sabe quem era o pai deles? Sabe a oração que nós fazemos hoje? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Richard. Era Jacó, o pai. Irmãos, então existiu uma promessa. E qual que era a promessa? Foi aonde feito Abraão. O que Deus falou para Abraão? Ei, eu farei de ti uma grande nação. Eu vou multiplicar, olha, você não tem noção. Então essa promessa, ela anda para a vida de Isaac. Essa promessa, ela vem para a vida de Jacó. E quando Jacó começa a ter bastante filhos, acho que Jacó ele se lembra do que ele aprendeu com seu pai, dizendo assim: ó, Deus na minha vida está cumprindo a promessa que começou com Abraão. Então aqueles irmãos sabiam dessa história. E quando eles voltam, Rubem falou assim: agora, o que nós vamos fazer? Eles picam a roupa de José. Uma túnica de várias cores. Para a época, roupa de marca. Levaram mentiras, né? Mentira é um negócio complicado. E aí levam para o pai. E agora que coloca na mão de Jacó. Irmãos, naquele mesmo momento, que aquela roupa toda salpicada de sangue chega na mão de um pai, José está indo a caminho do Egito. E eu pergunto: quem sofreu mais? A dor de um pai perdendo o filho, ou a dor de um filho sendo traído pelos seus irmãos? Pensa dentro do teu coração. Aonde estava a maior dor? É o que eu penso. Jacó tinha um problema. Ou melhor, Jacó tinha uma situação na vida dele. Ele não estava acostumado a lidar com perdas. Ele não aprendeu a isso na vida dele. Por quê? Porque ele foi criado aos pés de quem? De seu pai Isaac. E como é que conta nos histórias em Gênesis capítulo 22? Deus fala para Abraão, fala assim: Abraão, eu quero teu único filho. E Abraão fala assim: Senhor, se é o Senhor que está mandando, tudo certo. Porque dentro de Abraão nós lemos, a gente medita sobre isso, que Abraão acreditava que Deus poderia, mesmo dos mortos, ressuscitar o seu filho. Então no caminho de Moriá, aquela caminhada de jovem, e olha só, irmãos, provavelmente Isaac tinha a mesma idade que José tinha na época em que foi vendido, 17 anos aproximadamente. Então Jacó, naquele momento que ele vê o filho morto, que ele recebe ali, talvez dentro do coração dele, ele falou assim: peraí, tem alguma coisa errada nessa história, porque eu não aprendi isso com meu pai. Eu aprendi com meu pai que só tem vida. Sabe por quê? Porque lá no Monte Moriá, a hora que Abraão vai imolar Isaac, o que Deus fala? Abraão, para aí. Você não precisa fazer isso. Então a história de Jacó, ele nunca aprendeu a lidar com perdas, com derrotas. E aquele momento foi um dos momentos mais difíceis na vida de Jacó. Porque ele olha para trás e ele dizendo assim: eu sirvo a esse Deus poderoso, que lá naquele monte, ele salvou meu pai, ele deu vida ao meu pai, ele segurou no braço do meu avô Abraão, ele não deixou que ele morresse. Você está entendendo? Tem hora que a gente não entende algumas coisas. Tem hora que a gente fala assim: Senhor, por que isso, Deus? Por que perdeu isso daqui? Calma, tua história não terminou, querido. Você ainda não foi para a sepultura, tem chão ainda onde você vai chegar. Talvez a gente chegue aqui, você está aqui nessa noite, você está dizendo: ó, para mim acabou, tem fim, desistir. Ei, hoje não é noite de desistir. Hoje é noite de você acreditar que a última palavra ainda é de Deus sobre a tua vida. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Estou sentindo algo de Deus aqui nessa noite, irmãos. José chega no Egito. Enquanto isso, lá em Canaã,
Jacó rasga suas vestes, cai de joelhos e chora. A palavra do Senhor diz que ele chorou por muitos dias. Irmãos, é difícil lidar com perdas. Só quem perdeu sabe. Talvez eu aqui não tenha condições de falar de histórias, me permitem, Fabermini, de perdas que Eni e Fábio viveram na vida deles. Mas eu quero dizer algo para vocês. A última palavra é de Deus, Fábio. Eni, a última palavra é de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Sabe por quê? Porque a hora que Jacó, quando ele pega aquelas roupas, Tiago, sabe o que parou no coração dele, pastor Samuel? Acabou. O filho da minha esposa, aquela que eu escolhi, ele não volta mais. E mal sabia ele que estava um jovem de 17 para 18 anos, indo a caminho do Egito, pelos ismaelitas como escravo. Eu fico pensando naquela caminhada que José passou. Quantas coisas vieram na cabeça dele dizendo assim: Deus, eu não pedi para ter sonhos, Pai. Eu não pedi para tudo isso que o Senhor me deu. E quem sou, Senhor, o Senhor me deu essas coisas. Eu não pedi para ser o predileto. Eu não pedi para ser o favorito. Eu não pedi para ser filho de Raquel. Eu não pedi para ser filho de uma estéril. Eu não pedi nada disso, Deus. E agora eu estou andando aqui. Mal sabia ele que lá na frente existe um propósito maior para a vida dele. Às vezes assim somos nós. A gente está no meio de um processo e a gente começa a falar tantas coisas. Meu querido, eu quero te ensinar nessa noite, através da misericórdia de Deus para a tua vida. Resista, aguenta firme, porque é só um processo para você chegar lá na frente. José, quando chega no Egito, por algum motivo, a Bíblia não fala qual, que ele chama a atenção do comandante, o chefe dos oficiais de Faraó. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Deus, Ele nos apresenta pessoas. Deus apresenta Potifar. Deus pega Potifar e fala assim: é aquele que você vai comprar. Deus apresenta Potifar para José. Meu querido, na história da nossa vida, Deus vai nos apresentar pessoas. Você está sentado aqui hoje, sabe que eu vejo essa igreja, coisa linda do Senhor? Quantas amizades nós fizemos aqui? Quem diria que eu ia conhecer o pastor Samuel e toda a sua linda família? Amigos que nós fizemos, irmãos, que estaremos juntos na peleja, na oração, no propósito, naquilo que precisar. O Jim dá um testemunho aqui sexta-feira. Sabe por que aconteceu todo o propósito? Levantamos uma cesta cesta comida, que negócio todo, sei lá o que for. Sabe por quê? São amizades que Deus nos dá, são pessoas que Deus nos apresenta. Então eu quero dizer algo para você, querido. Valoriza quem Deus colocou do seu lado. Valoriza quem Deus colocou no teu caminho. Porque foi isso que José fez. Quando o Potifar compra José, ele leva José para sua casa. E a palavra do Senhor diz, eu vou correr aqui, todo mundo conhece, que em tudo o que José colocava as mãos, prosperava. O negócio avançava. Então os Potifar tinham um olho sobre ele, dizendo assim: rapaz, tudo com você dá certo. Tudo com você. E sabe o que diz Gênesis? Diz assim, eu quero te ensinar aqui um segredo. Que o Senhor prosperava em tudo aquilo que José fazia. Sabe o que eu aprendo aqui? José dava testemunho, para estar escrito na Bíblia, para estar se revelando várias vezes. José, ele falava assim: isso aqui foi Deus. José, mas que coisa linda que você fez, que palavra abençoada, isso aqui foi Deus. Rapaz, mas que coisa, olha só que projeto lindo que você colocou, você fez a igreja ali, isso aqui foi Deus. Meu querido, em tudo que José fazia, ele dizia assim, sempre foi Deus. Aleluias! A feira, Rafa, Neia, foi Deus. Tem hora que a gente pensa assim, não, esse aqui foi meu esforço, foi meu suor, eu corri atrás, eu batalhei, meu querido. Para ter esforço, para ter suor, tem que ter saúde. E quem dá saúde é Deus. Vem lá dos céus. Quem crê nessa palavra? Eu creio, eu tomo posse. E José dizia assim, e foi Deus. Porque onde José ia naquele Egito, no palácio ali de Potifar, no mini palácio, pode-se dizer assim, o José, rapaz, a gente tinha uma dificuldade, tinha um vazamento ali, a gente não conseguia acertar aquele negócio. Você é o cara, velho. Ele falou assim, nada, eu sou o filho do cara, você não entendeu? Eu sou filho de Deus. É Deus que me capacita. É Deus que me dá a condição. É Deus que me coloca. Irmãos, tem hora que nós começamos e a gente se perde algumas coisas.
Só que tinha um porém. Satanás é sujo. E a mulher de Potifar, vigiou, né? Começou a olhar para o rapazão. E ele não era bobo. Ele sabia, ele falava assim, tudo isso daqui está sobre a minha administração, não era dele. Menos uma coisa, a mulher do meu Senhor, ela não é minha. Meu querido, fica pensando, um jovem de 17 para 19, 20 anos, longe de tudo, longe da família, da casa, da igreja, da congregação. Imagina, Egito. O que José chegou ali para ele era o quê? Hebreu. O que começou, o que aconteceu com a vida dele? Começou-se por fora, se tornar um cidadão egípcio. Então ele poderia falar assim, que ninguém me conhece, que ninguém sabe quem eu sou. Mas ele sabia que tinha um olho de chama de fogo. Você pode estar num lugar que ninguém está te vendo. Você pode estar no outro lado do mundo. Você pode estar em outro país, Fernando. Só que Deus está nos olhando. Deus, Ele não está vendo. Então esse temor no coração de José, ele falava assim, eu não vou brincar com Deus. Aquela mulher, o dia que José entra sozinho, e assim é Satanás, a artimanha do mal. Ela olhou, ela foi para cima dele. Quando chegou para cima dele, sabe o que eu aprendo aqui? Mais uma história que um filho aprende com o pai. Ele deve ter ouvido a história de Jacó, Raquel do lado ali, ele pequeno dizendo assim, pai, como é que o senhor conheceu a mãe? Não é assim que a gente pergunta para o pai, meu pai e minha mãe, eu conto. Minha mãe está na janela lá em Itajubá, Vila Podes. Faço o meu pai. O apelido do meu pai era Zé Mago. Olhou, fez assim para ela assim, uau. Aí minha mãe falou assim, minha mãe, olha, meu avô era bravo, minha avó sossegada, meu avô era difícil. Entendeu? Entendeu o mistério aqui? Grande Deus. Aí, irmãos, quando meu pai vai pedir minha mãe em casamento, meu avô falou assim, senta aqui na cama. Eu fico pensando, pai, o senhor foi sentar na cama do vô com a avó, nem conhecia. Mano, olha que história. Meu avô fala assim, você tem certeza que você está fazendo? Ô mulher brava. Glória a Deus, te amo, mãe. São histórias, eu não esqueço. E com certeza todo mundo tem as suas histórias. Te amo, Tiago. José, sabe o que ele ouviu do pai? Jacó deve ter olhado e falou, filho, vou te ensinar uma coisa que você nunca esquecer. Seu avô por parte de mãe me enganou. Eu trabalhei 7 anos na mão dessa princesa aqui. E sabe o que aconteceu? Ele me deu a outra que é mais velha. Mas eu não lutei, não fiquei brigando com ele. Sabe por quê? Porque minha luta não é contra a carne. A minha luta não é contra o sangue. A minha luta não é contra essas coisas. E eu trabalhei mais 7 anos para tua mãe. Você está entendendo o valor que José aprendeu com o pai? Ele falou assim, eu trabalhei 14 anos pela tua mãe. Então não era porque manjar do mundo que ele ia se corromper. E às vezes por menos a gente se perde. Quem está entendendo essa palavra aqui, irmãos? É palavra de Deus para nós. Quando José ouviu aquilo, sabe o que ele fez? Ele olhou para ela e falou assim, ei, estou correndo. E quando ele corre, ela pega um pedaço de roupa dele. E nós conhecemos toda aquela cena. Que ela apresenta para Potifar, olha só. Esse hebreu, aí vira hebreu, né? Esse hebreu que você colocou aqui, que ele fez. Irmãos, e José é lançado aonde? Mais uma vez, na prisão. Cisterna, calabouço, prisão. Processo indo até o Egito, prisão. Ele não podia sair. Talvez aquela corrente no pescoço, ou talvez aquela corrente no pé, eu não sei. Isso José passou. E a hora que acontece tudo aquilo, José falou assim, meu Deus, de novo essa história na minha vida. E ele é lançado na prisão. Só que aí, irmãos, mais uma vez, Deus apresenta uma pessoa especial para José. Ele não vai para qualquer prisão. Ele não vai para qualquer lugar. Sabe o que eu aprendo aqui? Talvez você está num lugar e você fala assim, por que Deus me mandou aqui? Por que eu estou aqui, meu querido? Valorize o lugar que Deus lhe enviou. Porque aquele lugar que Ele manda, Ele cuida até o fim. Ele vai fazer para você. Tem hora que você não está entendendo, você fala assim, por que eu entrei nesse... Pai, que emprego que é esse, Deus? Eu trabalho no horário do culto, o negócio não vai. Talvez Deus esteja te falando assim, é para você orar mais, para Deus abrir uma outra porta. Senhor, mas eu trabalho dia de sol, chuva, água, não sei o quê. Meu querido, valoriza. Deus está te ensinando a escassez, para a hora que vier a fartura para a tua vida, você vai falar assim, vou dar valor, não vai ficar gastando dinheiro com qualquer coisa. Então tem todo um processo que Deus nos dá. E a hora que José está chegando naquela prisão, naquele calabouço, por pouco tempo, tudo começava de novo o quê? Prosperar.
E o carcereiro fala assim, rapaz, o negócio é o seguinte, tudo com você acontece. Ele falou assim, ó, isso é Deus. Então, mas a organização é Deus. Não, é Deus. Tudo ele falava que era Deus. Sabe o que o carcereiro faz? Deus apresenta, o carcereiro fala para ele assim, ei, você vai cuidar de todos os presos. Você está entendendo? Ele não falou assim, ó, você vai cuidar da limpeza. Você vai cuidar da entrada. Você vai cuidar da manutenção. Ele falou assim, ó, você vai cuidar dos presos. Porque Deus já estava dizendo assim para o carcereiro, vai lá. Ele vai cuidar disso. Meu querido, a ordem veio de Deus. O processo é com Deus. Porque depois de um certo tempo, a palavra do Senhor disse que Faraó se enfureceu e mandou para a cadeia e para o calabouço o copeiro, chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E entram aqueles dois presos no palácio real, na prisão real. Quem que era o responsável para cuidar de todos que entravam lá? Ó, o hebreu. O hebreu estava lá dizendo assim, fica tranquilo. A hora que chegaram lá, ele falou assim, rapaz, ó, sua cela é essa aqui. Eu cuidei da melhor maneira possível. Tá bom, fica tranquilo aqui que eu vou ajudar vocês. Porque a hora que eles entraram ali, irmãos, entraram como derrotados. Dizendo assim, por que nós fizemos isso? E por que aconteceu tudo isso? E eles ficaram ali largados. Eu aprendo uma coisa nessa história. História linda, eu li, orei. Falei assim, Deus, o Senhor é poderoso. Sabe o que Deus desperta em José? Sensibilidade. Tem gente que não, você viu? Tem gente que não tem essas coisas, normal. Tem gente que passa perto da gente, da parte do Senhor, não é maldade, aquilo não viu. Mas tem gente que é sensível. Tem gente que ele observa cada detalhe. Tem gente que ele olha teia de aranha no cantinho da igreja. Eu fico pensando, como é que uma pessoa consegue olhar para teia de aranha no fundo da igreja? Divaldo Rio. Divaldo que olha isso aí, não é eu não. José um dia tinha uma rotina. Você reclama de rotina, né? Está repreendido você reclamar de rotina. Sabe por quê? Tem milhares de desempregados que queriam voltar para a rotina da vida deles. E às vezes a gente fala assim, de novo. Sabe que você tem que falar assim, obrigado. Se você está fazendo as mesmas coisas, fala assim, obrigado Deus. Porque um dia que corta essa rotina, você vai falar assim, que luta. Eu queria tanto voltar para essa rotina da minha vida. Eu conheço centenas de pessoas que às vezes me pedem ajuda. Eu falo assim, Adriano, você pode me ajudar a encaminhar uma coisa? Porque eu falo assim, posso. Meu querido, valoriza. E naquela rotina do dia a dia, José passava e voltava e cuidava dos presos. Só que tem uma porém, irmãos. Teve um dia que começou um rebuliço lá no céu. Acho que Deus ele olhou e falou assim, ó, tá na hora, né? Quantos anos? 3 a 5 anos no calabouço? Mais ou menos isso? Ó, Deus ele olha e fala assim, manda um sonho lá na cela. O sonho vem. Um para o copeiro e o outro para o padeiro. E um certo dia, diz a palavra do Senhor, que José está passando, talvez com aquele carrinho distribuindo água, sei lá o que José fazia, mas eu sei de uma coisa. Ele administrava aquelas pessoas dentro da cela. E ele está passando, ele olha, irmão, sei que é eu que estou dizendo. Eu acho que a hora que ele passou naquela cela, tem um cheiro de Deus aqui. Eu estou sentindo um cheiro de sonhos. Acho que ele vai, o Espírito Santo falou assim, peraí rapaz, tem um negócio aí dentro aí. E José olha para o copeiro e fala assim, tá tudo bem com vocês? Quantos, porque ele todo dia ele dizia isso. Mas naquele dia ele sentiu algo do céu. Porque, irmãos, começou o rebuliço lá no céu. Começou o tratado de Deus para um tempo determinado na vida de José. E a hora que José ele olha para o copeiro e para o padeiro e falou assim, olha, o que está acontecendo com vocês? O copeiro fala assim, rapaz, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu via 3 cachos de uva. E era espremido. E Faraó vinha e pegava da minha cabeça aquele negócio todo e contou toda aquela história dos sonhos que nós sabemos. José olha para o copeiro e fala assim, ó, daqui a 3 dias, você vai ser restituído do lugar de onde você veio. Meu querido, eu quero te ensinar nessa noite, seja sensível ao agir de Deus. Imagina se José passasse reto naquela cela. Mas antes se José não parasse ali, se ele não desse bola para aquilo, pelo contrário, porque a hora que ele parou naquele lugar, ele falou assim, ó, tem alguma coisa diferente aqui. Eu estou sentindo algo aqui. Tem um negócio aqui. A hora que ele olha, ele fala assim, está acontecendo com vocês? Eles disseram, eu tenho sonhos. Os sonhos vêm de quem, irmão? Vem de Deus. Vem lá do céu. Você tem noção do que Deus faz? Sabe o que estava acontecendo em Canaã nessa hora? Nada. A
vida seguia normalmente. Nada acontecia em Canaã, você não vê aqui. Trabalhavam, Jacó tinha posses, mas lá dentro do calabouço, lá dentro daquele lugar, Deus começou a mudar a sentença. Que talvez José dizendo assim, eu não aguento mais esse negócio. E o padeiro também conta a revelação dizendo assim, olha, eu vi 3 cestos de todo tipo de pães ali na minha cabeça, aquele negócio todo, tinha tantos pães, e etc, só que vinham corvos e comiam, vinham animais e comiam. E ele falou assim, ó, dentro de 3 dias, você vai ser enforcado. E a palavra do Senhor diz que, no 3º dia, Faraó dá uma festa. E Faraó se lembra, chame-os para o copeiro. Faraó restituiu, e para o padeiro, foi enforcado. José, no momento de desespero, ele fala para o copeiro, lembra-te de mim, quando você estiver na frente de Faraó. Assim às vezes somos nós, a gente busca recurso terreno, o desespero bateu em José, às vezes bate na vida da gente, porque em nenhum momento Deus falou assim para José, ei, busque ajuda no copeiro. Em nenhum momento Deus está falando isso, às vezes assim somos nós, a gente começa a buscar ajuda em todo mundo, e nunca vai no pé da cruz. A gente nunca vai para Deus. Para Deus, pelo contrário, às vezes é a 5ª pessoa que nós vamos. Já pensou? Você está com um problema, você começa a falar assim para fulano, fulano, estou com uma história aqui que você não vai ter noção, me dá um conselho aqui. E está Deus dizendo assim, filho, a resposta está comigo. E você está lá. Bateu o desespero em José. José chega para o copeiro e fala assim, cara, lembra de mim que você estiver lá. E o copeiro falou, tranquilo. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que o copeiro não se lembrou de José. E a palavra do Senhor ainda diz, ao contrário, ele se esqueceu. Irmão, sabe o que acontece? Sabe o que é? Apagão? MIB. Não tem aquele negócio do MIB lá? A canetinha? A hora que chegou na frente do Faraó, ele falou assim, ó. O copeiro apagou. Ele não lembrava mais. 2 anos. Eu te pergunto. 2 anos. O cara ainda continuou lá no calabouço. Irmãos, às vezes a gente começa a passar por alguns processos. Você está desempregado. Quantos anos desempregado, Thiago? 3 anos de calabouço. Não é fácil. Talvez você está aqui e você fala assim, faz 1 ano que eu não vejo a minha esposa. Faz meses que eu não vejo meu marido, estou viajando, estou a trabalho. Irmãos, são processos. Quanto tempo que eu não vi a mamãe, Júnior? Ela veio aqui agora em janeiro, não vale, né? É uma graça. Mas papai e mamãe demora para ver. Já que tem WhatsApp, tem esses negócios. Hoje mudou, né? Você vê aqui, mas antigamente não, o negócio era longe. Irmãos, 2 anos. A Bíblia não dá muito detalhes desses 2 anos. Sabe o que eu aprendo aqui? José, ele falou assim, ó, eu vou aguentar firme. Eu não vou fugir desse lugar. Se Deus me colocou aqui, porque Ele tem um propósito. Se Deus me trouxe até aqui, é porque algo Ele vai fazer. 2 anos na rotina. 2 anos que nada acontecia. 2 anos que ele não era lembrado. Por 2 anos que, pelo contrário, ele permaneceu ali dentro daquele lugar. Barba cresceu, cabelo cresceu, roupas velhas. Talvez sem higiene, não que ele não tomasse banho, mas talvez sem uma condição do qual deveria estar. Meu querido, só que tem um porém. Chega uma hora depois de 2 anos. O que Deus faz? Deus manda um sonho. Para onde que Deus manda um sonho? Para Canaã ou no Egito? Por que Deus não enviou um sonho para Canaã? Eu fiquei orando nisso. Deus poderia ter levantado os 10. Poderia ter falado para Jacó. Deus poderia ter mandado um sonho lá em Canaã. Mas, meu querido, sabe onde estava o sonhador? Sabe aonde estava aquele que Deus tinha um chamado? Ele estava no Egito. Então Deus dá uma ordem e fala assim, olha, o sonho vai no Egito. Eu não sei onde você está hoje. Eu não sei onde o lugar que você está. Mas eu quero dizer, fica tranquilo, que a providência vai para o lugar que Deus te colocou. Talvez você pode estar dizendo assim, Deus, que negócio é que o Senhor está fazendo na minha vida? Hoje você não vai questionar nunca mais isso. Você vai lembrar e falar assim, meu Deus, é verdade. Deus mandou o sonho aonde? No Egito, aonde ninguém acreditava. É porque lá no Egito que estava o sonhador. É lá no Egito que estava José. Oh Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. A última palavra é dele. A última palavra não é do pastor da igreja, não. A última palavra é de Deus. E aquele sonho chega. E Faraó dormindo, sonhando. Ele tem 2 sonhos, na verdade. Deus ele capricha, né? Deus mandou, ele falou assim, já vou mandar 2. E ele sonha. Vacas magras
comendo as vacas gordas. 7, espigas miúdas, comendo as espigas graúdas. É a hora que o faraó acorda. O que acontece? Com quem não tem Deus, bateu o desespero. E ele começa a chamar todos os sábios magos, dizendo assim: olha, eu quero que vocês me tragam a revelação, a interpretação desses sonhos. E a palavra do Senhor diz, e ninguém conseguia. Não havia condições. Até que o copeiro, ele se lembra. Aí você fala assim: pastor, mas foi o copeiro que tirou José lá do calabouço. Nunca. Sabe quem que tirou José do calabouço? Foi Deus. Porque o sonho, ele veio para o Egito, aonde estava José. Não foi copeiro, foi Deus. Não tem aquele hino que a gente canta? Sempre foi, sempre é e sempre será Deus. E a hora que chega aquela situação, o copeiro fala assim: Senhor, nos meus anos que eu estava preso, que eu infringia as leis, as regras, etc., eu conheci um jovem, um hebreu, e ele está lá na prisão. E ele interpretou os sonhos. E foi através da interpretação dos sonhos que ele teve. Eu estou aqui hoje. E todos nós conhecemos a história. E mandaram chamar José. Irmãos, isso aqui, eu fiquei orando, eu falei: Deus, quando eu estiver no calabouço, Pai, eu vou esperar até o fim. Sabe por quê? Se José tivesse fugido, se ele tivesse desistido, sabe o que ia acontecer com ele? Ia ser mandado buscar como um fugitivo. Imagina você lá no lugar que Deus colocou. Aí fala assim: ó, chama José. Aí chega lá assim: ó, cadê o jovem hebreu que estava aqui? Rapaz, ele fugiu. Deu uma rebelião aqui dentro aqui. Ele se organizou com todo mundo aqui. O cara cuidava de tudo. A hora que eu vi, meteram o pé na porta aqui e fugiram. Você está entendendo, irmão, o processo? Aguenta, resiste, porque vão lembrar de você. E Deus chega e fala assim: chama ele do calabouço. Quem que estava lá dentro do calabouço 2 anos da rotina quietinho? José. Gritaram lá da porta: carcereiro! Pois não. Tem um hebreu aí, tem um cara que se chama José? Tem, é o administrador daqui. Faraó manda chamar ele. Meu querido, eu fico pensando, José, no cantinho ali, talvez orando, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Deus, na tua presença. Eu vou suportar, eu vou aguentar, porque tudo tem o seu tempo, determinado para todo propósito debaixo do céu. Pai querido, e como diz a tua palavra, pode uma mulher, uma mãe, se esquecer do filho do seu ventre. Todavia, mesmo que ela viesse se esquecer, eu sei que o Senhor não vai se esquecer de mim. Guarda essa palavra. Deus vai chamar você. Hã? E a hora que chamaram José, ó, barba, Mac 3, banho. Como é que é o nome da ducha lá? Não, essa ducha não, outra. Banhão. Banhinho. Hã, irmãos? Ainda falaram para José assim: rapaz, coloca essa roupa aqui, ó. E ele vai lá na presença de Faraó. Você tem noção? Aguentou firme. E se ele tivesse fugido? E se ele tivesse desistido do lugar que Deus o colocou? E se ele tivesse fugido do propósito para qual ele foi chamado? Já era, irmãos. Tinha perdido. Não desista do lugar que Deus te colocou, do propósito que Deus te chamou. Aguenta firme. Talvez você pode falar assim: pastor, foi tanto. Essa é a palavra para você nessa noite, a última palavra de Deus, querido. Aguenta firme. Vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez. Vão lembrar de você, vão te chamar e falar assim: ei, levanta, é a tua hora. E José vai. E José faz o quê, irmãos? Dá a interpretação dos sonhos. O faraó consulta os seus conselheiros, dizendo assim: olha, não tem quem. Não tem ninguém melhor no Egito para nós colocarmos. E José, aos 30 anos de idade, 17 anos, ele é vendido. Com 30 anos, 13 anos, até ele chegar no posto do primeiro homem, abaixo de Faraó. Irmão, sabe o que diz a Bíblia? Eu li hoje à tarde esse detalhe. Faraó, ele fala assim: eu sou Faraó. Mas nenhuma mão, nenhum braço vai se levantar e nenhum pé vai se levantar no Egito sem a sua autorização. O Faraó coloca um anel no dedo dele. E José sai numa carruagem, dando a volta por todo aquele Egito. E eu fico pensando: o que passou na cabeça daquele homem? Aí você fala assim: pastor, mas como é que ele estava ali? Ele estava de vestido, ele estava de saia até o joelho, de terno e gravata. Irmãos, ele estava igual um egípcio. Só que por dentro ele era o quê? Um hebreu. Cuidado quando você julga por fora alguém. Cuidado quando você olha a capa de alguém.
mas por dentro você não sabe o que tem. Talvez por fora, as pessoas podiam falar assim, estava com indumentária, com anel, falou assim, olha, é um egípcio novo que foi contratado por Faraó. Mas dentro dele, acho que José estava olhando, dizendo assim, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E José começou a olhar a promessa de Deus, os sonhos de Deus. Eu me atrevo a dizer que José, acho que ele lembra da promessa de Abraão. Ele fala assim, agora eu lembrei do que Deus falou com meu bisavô. Eu estou entendendo. Só que ele não tinha noção de algumas coisas. Como assim, pastor? Vou te falar. Passam-se 7 anos de fartura. Durante 7 anos de fartura, durante 7 anos de prosperidade, José, ele se trancou no Egito, na terra de Gozem, Ramsés. Ele ficou um workaholic. Ele só queria saber o quê? Workaholic quer dizer a pessoa que trabalha em demasia. Ele ficou trabalhando o tempo todo. Ele se esqueceu de seus pais. Ele se esqueceu de seus irmãos. E ele ficou trabalhando para guardar para os próximos 7 anos de miséria que iria vir lá na frente. Durante 7 anos, José sequer, a Bíblia diz, ele poderia ter dito assim, ó, falado para os seus serviçais, dizendo assim, monta uma caravana aí, 5. Pega uma carruagem aí, eu vou no meio aí, ninguém vai me conhecer mesmo. E eu quero ver se meu pai está vivo. E eu quero ver se meus irmãos estão vivos. Eu quero ver como é que está a história lá em Canaã. Fabinho, pastor Samuel, 7 anos de prosperidade. José, ele não se lembrou da sua casa. Ele não lembrou da sua história. E aí Deus, como tem sempre a última palavra, sabe o que Deus faz? Está na hora de eu resgatar José. Ele se parece com um egípcio. Ele já não se parece como um hebreu. E Deus manda o resgate. Sabe o resgate que Deus manda? Ruben, Simeão, Gade, Azer, Dan, Naftali, Issacar, Zebulon. Os 10 irmãos. Deus fala assim, ei, levanta vocês. Vocês vão resgatar os seus irmãos, o seu irmão. Só que eles não sabiam. E Deus está mandando, lá no sobrenatural do céu, o resgate estava vindo. E a hora que chega lá no Egito, e a palavra do Senhor, sabe por que eu aprendo que José era um workaholic, trabalhava muito? Porque diz que todas as pessoas chegavam no Egito, e somente José recebia e fazia a venda. E quando aqueles 10 irmãos chegam, José, ele olha, ele reconhece, ele fala assim, eu não estou acreditando. A palavra do Senhor diz que José se lembrou da promessa de Deus. E aqueles 10 irmãos, a hora que vem, eles se ajoelham na presença de José. José falava com eles através de um intérprete. Isto é, José perdeu toda a identidade. Falava lá no idioma egípcio, indumentárias de egípcio, traje de egípcio, todo aquele negócio. Se olhasse, os irmãos não reconheceram, ficaram olhando, dizendo assim, esse é o Senhor, esse é o cara que vai vir. Esse, ó, talvez Rubi, está vendo aquele ali, ó, aquele lá está olhando para nós ali, ele é o cara que manda ali, vamos negociar, vamos fazer certo ali. Irmãos, eles não reconheceram José. Às vezes assim somos nós. Tem hora que Deus tem que nos resgatar, porque a gente perde a nossa identidade. A gente se afasta dos caminhos do Senhor. Viu, Rafa? E Deus resgata, e Deus nos traz, e Deus coloca uma mudança na nossa, e Deus muda. Aí você fala assim, pastor, mas que negócio é esse? Eu vou correr com a história, porque o tempo já avança. Aqueles 10 homens vieram, e depois eles voltam com Benjamim, que era o irmão carnal, de pai e de mãe de José. E a palavra do Senhor diz que uma hora José não aguenta, e José se revela. E quando José se revela para eles, a palavra do Senhor diz que José tirou todo mundo da sala e falou assim, ó, sai todos vocês aí. E ele fala, meus irmãos, eu sou José, a quem vocês um dia venderam, mas eu entendi o propósito de Deus. E a palavra do Senhor diz que José, ele chorou tão alto, que todos que estavam nos departamentos, nas salas ao redor, e os egípcios, eles ouviram. Fico pensando, aqueles egípcios devem estar dizendo assim, rapaz, o que está acontecendo ali dentro? Como eles não conheciam Deus, eles não sabiam que ali estavam acontecendo um culto do que? De restauração, um culto de perdão. Ali Deus estava fazendo o que, irmãos? Quebrando algumas coisas que às vezes que nós colocamos na nossa vida, porque sem perdão não tem jeito. Sem perdão, como se a gente vivesse uma tonelada dentro de nós, no nosso ombro. Então nessa noite, antes da Santa Ceia, meu querido, se você tem alguma coisa com alguém, vai lá para aquela pessoa e fala assim, ó, eu vim te pedir perdão.
Eu quero que você me perdoe. Sabe por quê? Porque nós vamos entrar junto lá no céu. Porque sem o perdão, sem você estar bem com o outro, você não entra. Então aquele processo, aquele resgate, é que Deus, irmãos, Ele é poderoso. Deus, Ele entende das coisas. Tem hora que a gente pensa assim, poxa, mas eu não estou entendendo. Por que Deus, sim, você está entendendo. Porque se não tem perdão, irmãos, não tem jeito. Quem está entendendo essa palavra? Noite de perdão. Eu finalizo agora. Jacó, toda a sua casa, toda a sua família, 70 pessoas, se eu não estou enganado, foram morar na terra de Gósen. Eles chegam nessa terra, eles se instalam lá. E quando eles se instalam, acontece algo interessante. Gênesis 48, vamos lá, capítulo 1. Algum tempo depois, disseram a José, seu pai está doente. Jacó adoece. E ele chegaram, José, é o seguinte, vai lá que o pai está ruim. José, ele pega. Tem uma criança aqui, né? Ele pega os seus 2 filhos. Eu fico pensando nessa história, irmãos. E eu já termino aqui. Ele pega Manassés e ele pega Efraim. E eles vão. Jacó estava em Gósen. E aí ele chega lá. Ele foi vendo levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Verso 2. E anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Jacó, ou Israel, é a mesma pessoa. Ele, idoso, já velho, doente. Ele reúne as suas últimas forças. Como se fosse aquele último gás. Aquele último sprint. Hein, Bruna? A hora que é aquela última abraçada, né? Que no final ali, que está vendo do lado ali, né? Mais ou menos isso. Jacó, ele olha para José. Avança, por favor. Então disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo, eu o farei prolífero e multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Verso 5. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Ruben e Simeão. Verso 6. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Verso 7. Quando eu voltava de Padã para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Verso 8. Quando Israel, Jesus, isso aqui é lindo, irmãos. Ele viu os filhos de José, perguntou, quem são estes? Eu fico pensando no olhar do vô para 2 netos. Quem é vô sabe o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Além de estragar os netos, os nossos filhos, mas eles são pai 2 vezes. Quem são esses? Respondeu José a seu pai. Pai, são os filhos. Ó, que Deus, mais uma vez, José exalta. Ele não falou, são os filhos que eu tive aqui. Que Deus me deu aqui. Então Israel disse, traga-os aqui, para que eu os abençoe. Verso 10. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus 2 filhos perto dele, e Jacó os beijou e os abraçou. E eu encerro no verso 11. Israel disse a José, nunca pensei que eu iria ver a tua face novamente, e muito menos dos seus 2 filhos. Sabe o que eu aprendo aqui? A última palavra é a de Deus. José, ele cai de joelhos na presença do Pai. E essa história é para você nunca ter dúvida
Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual que é o seu estado, a sua condição. Eu não tenho a mínima noção. Mas o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele está aqui hoje. Se coloque em pé.